GPT ou Gemini, qual você escolheria para estar pagando o plano, né? Pensando que eles não são baratos, se você for pegar uma versão Pro de cada um deles, você vai pagar em uma média de 100 pila por mês. Fica a dúvida de qual escolher para aquele tipo de negócio que eu tenho. E aí hoje eu quero destrinchar um pouco disso com vocês e dar a minha opinião de qual que é a melhor opção hoje para você ter uma IA junto ali para te ajudar, o seu slave das suas tarefas, né? Então, para isso a gente precisa entender alguns detalhes. E para isso eu separei alguns tópicos aqui, meio que um slide, um PowerPoint, para poder explicar para vocês quais são esses pontos, né? Como eu disse aqui, não se trata de qual que é a melhor, mas o que é melhor para você. Por exemplo, as duas têm versões pagas nos seus planos, mas também tem as suas versões gratuitas, e a gratuita já te entrega bastante conteúdo para você iniciar. Pensa que você hoje trabalha só com texto, né? Você precisa criar posts, você precisa, sei lá, imagina que você vai criar um livro ou você vai escrever para um blog, eu te indicaria utilizar o ChatGPT. Por quê? Em questão de texto e criatividade, ele é muito melhor que o Gemini. Ele ganha nesse aspecto. Mas, se você quer trabalhar com arte visual, edição de imagens, criação em vibe code de uma forma mais rápida, eu te indicaria o Gemini. Por exemplo, o ChatGPT, ele tem uma estrutura melhor para guardar memória e fazer pensamentos profundos. Eu vou explicar de uma forma mais fácil. Imagina que você está ali conversando com ele sobre um texto que você vai fazer para o seu blog e você fala sobre flores. Ele consegue, através de uma deep searching, que é uma pesquisa profunda, encontrar muito mais detalhes do que o Gemini. Além de, enquanto você está conversando com ele com o chat aberto, ele consegue manter muito mais consistência na conversa. Então ele não vai ter alucinações, ele não vai estar alucinando, ele não vai se perder na conversa. A memória dele é muito mais estável. Tanto que, se você fizer um teste e perguntar, se você já utiliza a versão gratuita, e perguntar para ele assim, me fale um pouco sobre mim através de tudo que a gente conversou até hoje. O ChatGPT, ele vai ser muito melhor nesse aspecto. E o raciocínio lógico dele vai ser muito melhor. Então, pensa que se você precisa ter um dado constante e muito do seu trampo depende de texto, sei lá, responder e-mail, fazer resumo de livro, fazer pesquisas mais profundas que dependam de texto, o ChatGPT nesse ponto é muito melhor. Agora, se o seu trampo depende muito mais de dados em tempo real, eu te recomendo o Gemini. Apesar de ele não ser muito bom com texto, ele tem acesso ao próprio Google, né? O google.com de pesquisas. Então ele consegue acessar as ferramentas do Google para fazer pesquisas em tempo real, trazer informações em tempo real. Se você souber detalhar aquilo que você precisa, ele é muito melhor que o ChatGPT. E ele tem um lance que o raciocínio dele para pesquisa é extremamente melhor que o do Gemini. Então vamos botar na balança aqui. Você tem uma IA que ela fala muito bem, escreve muito bem, responde e-mails, faz resumo e cria texto de uma forma muito melhor, que é o GPT. Em compensação, você tem uma outra que é mais analítica, que traz muito mais conteúdo e dados em tempo real. Então, se você trabalha, por exemplo, que nem eu, criando conteúdo em vídeo, você consegue acessar esses dados em tempo real através do Google, através das ferramentas que ele disponibiliza ali para você, e você conseguir trazer um dado mais conciso. Então, se imagina que você trabalha com marketing ou com campanha publicitária, aí o Gemini ele é muito mais poderoso do que o próprio GPT. E aí vem um ponto que eu acho também interessante do chat do Gemini, que além dele trazer esses dados reais para você, fazer uma análise e você confrontar esses números junto ali de uma forma em tempo real, ele também tem muito da área multimodal dele, né? Então, ele consegue criar imagens, ele consegue fazer vídeos, tudo dentro do próprio chat. Você não precisa sair do seu Gemini para poder criar um vídeo que nem no Sora, no caso do ChatGPT, que você tem ali a parte de escrita, você consegue fazer imagem, mas para você poder criar um vídeo, você tem que utilizar uma outra plataforma que é o Sora. Diferente do Gemini. O Gemini não, ele já cria tudo ali dentro para você. Você quer criar um vídeo? Ele cria para você. Você quer criar uma imagem? Ele cria. E, aliás, em questão de criação de imagem, hoje, pelo menos na data agora desse vídeo, o Gemini
não tem ninguém que bata ele. O Nano Banana Pro, ele quebrou as barreiras do que possa imaginar em questão de imagem. Tanto de colocar você dentro de uma imagem, como criar você de forma diferente, estilos diferentes, mas também criar algo novo. Ele entrega muito bom em resoluções muito altas e com uma qualidade excepcional. Nisso, ele ganha muito do ChatGPT. Junto com isso, a gente tem umas outras ferramentas. Como eu falei, ele é multimodal. Então, pensa assim que se você quiser criar um site, ele consegue criar tanto a parte do front-end quanto a parte do back-end. Você quer fazer um aplicativo, você consegue fazer isso também com Vibe Coding, utilizando o Fireworks ou o AI Studio. Se você quiser criar imagem, você pode usar o Whisk. Se você quiser criar vídeo, além de utilizar a própria ferramenta, né, ali do chat do Gemini, você consegue também usar o Flow. Então, se você olhar no conjunto da obra, o Gemini, ele traz muito mais conteúdo, produto agregado ali dentro, do que o ChatGPT. Apesar de o ChatGPT ser excelente com texto e com raciocínio lógico, o Gemini ganha com as outras coisas que são muito melhores. Então, muito depende daquilo que você precisa fazer. Novamente, se você trabalha com marketing, criação de conteúdo, redes sociais, criação de qualquer outra coisa, o Gemini vai dar um pau no GPT. Agora, se você precisa criar textos, responder e-mail, criar agentes, né, por exemplo, para um bot para responder, aí eu vou falar para você que o ChatGPT é muito melhor. Por exemplo, aqui tem um bom resumo do que eu tô querendo dizer. Se você valoriza raciocínio profundo para problemas complexos, escrita criativa e nuances, consistência na depuração de código e um ecossistema aberto para conectar centenas de ferramentas, no caso aí um Zapier, um N8N, o ChatGPT é a melhor escolha para você. Agora, se você valoriza informações em tempo real, diretamente da web, integração nativa com, como eu falei, ele é multimodal, com Gemini, com Docs, com Sheets, análise multimodal de documentos. Aliás, tem um outro ponto aqui que é bem importante lembrar. O Gemini, você tem até 1 milhão de tokens. O que são tokens? São as palavras que você vai digitando ali e mandando, e também a resposta dele. Nisso, ele é o dobro do ChatGPT. E se você precisa de um assistente que vive no seu sistema, por que vive? Porque ele está conectado em tudo. Então, a partir do momento que você está logado com a sua conta do Gemini, tipo, o search é diferente, o seu Gmail já fica diferente, você consegue validar ali, fazer resumos, você consegue acessar a IA em vários aplicativos do próprio Google. Então, como eu estava dizendo, se você valoriza esse tipo de coisa, o Gemini é a sua escolha. Porém, vamos para um ponto que é extremamente importante, que se chama valores. E aqui nós temos os valores. Para assinar hoje o ChatGPT, pensando na versão paga, tá? Você pode começar com o Go, que ele tá 40 pila ali por mês. Você tem acesso ao GPT-5. Não sei, ali eu acho que você não tem acesso ao 5.1, tá? Aqui é só o 5, geração de imagens, amplificado, você vai pagar 40 pila. Se você começar a pagar R$100 por mês, que é a versão um pouquinho mais parruda, que é a Plus, você vai ter mais acesso a tokens e geração de vídeos. Por exemplo, você tem um acesso limitado à geração de vídeos pelo Sora 1, você vai ter mais ferramentas pelo ChatGPT. Eu, colocando aqui numa régua, eu vou imaginar que tipo, você vai assinar ali a versão de 99 mangos por mês, que é R$100 por mês. Isso no GPT. E no Gemini, ele também tem as suas versões ali sem custo, né? Mas ele tem também uma versão Plus, que você vai pagar ali por 6 meses R$12 por mês, depois vai para 25. Ele já tem acesso ao Gemini Pro. Ele tem 200 créditos para gerar imagens, utilizando o Flow e o Whisk, né? Que é uma ferramenta que eu já falei aqui no nosso canal. Acesso ao Flow, o notebook LM. Então, assim, ele é a versão Lite, você vai pagar 12 pila por 6 meses e depois vai para 25. E a versão Pro, que daí eu imagino que se você está pensando em assinar tanto o GPT quanto o Gemini, é entre esses dois. Ou você vai pagar 100 pila no Gemini, ou você vai pagar 100 pila no GPT. E aí, ele tem o primeiro mês gratuito e ele tem acesso a todas as outras ferramentas. Então, basicamente, pensando em versão Pro, a do Gemini, ela tá o mesmo preço que a versão do GPT. Aí vem o lance, Júnior. Qual que eu escolheria? Hoje eu trabalho com as duas e mais o Grok. Por quê? Porque eu trabalho, eu sou programador, então eu tô sempre
desenvolvendo, criando algumas coisas, e também tem o meu canalzinho aqui que eu acabei de iniciar, que eu crio conteúdo através delas. Se eu fosse escolher uma das duas ferramentas, hoje, nesse exato momento, na data desse vídeo, eu iria escolher ficar com o Gemini. Por quê? Eu tenho muito mais possibilidade de criação, tanto na parte de desenvolvimento com o Vibe Coding, quanto para a parte de criação de thumbnails, de posts para Instagram, gerar imagem, gerar vídeo. Então, ele me traz muito mais coisas agregadas, valor agregado, do que o próprio GPT. Lógico, isso olhando para o que eu faço. Então, eu crio conteúdo, eu estou em 4 redes sociais diferentes, eu gero vídeos. Então, para mim, hoje, ele se encaixaria muito mais o Gemini. E, sendo bem honesto com você, mesmo que se for para texto, existem algumas manhãzinhas que você pode fazer para o texto do Gemini ficar melhor. O único problema que eu vejo hoje muito grande do Gemini é que ele se perde demais. Ele alucina muito. Então, às vezes a gente está numa conversa, eu estou falando com ele, eu peço para ele fazer, por exemplo, uma lista, ele faz a lista. Quando eu peço para ele melhorar essa lista, ele remove coisas da lista que ele gerou primeiro. Ele não melhora. E no GPT eu não tenho esse tipo de problema. Ele melhora a minha lista e adiciona mais itens. Então, hoje, o grande BO do Gemini para mim é essa alucinação e essa falta de memória dele. Mas tirando isso, todas as outras ferramentas que ele entrega, porra, é muita coisa, tipo, vale muito a pena, sabe? É que nem na época que lançou o Netflix, tipo, tinha um monte de vídeo lá para você assistir num preço merreca. Então, por enquanto, hoje, eu ficaria com o Gemini Júnior. Mas agora que eu fiz essa breve apresentação, eu expliquei ali dos dois a questão de raciocínio lógico, Deep Search que os dois têm, as suas ferramentas, as suas conexões. Fica a minha pergunta para você: qual deles você assinaria hoje, Júnior? Conta para mim aí nos comentários. Também me fala qual que é o tipo de trampo que você faz. Talvez eu consiga trazer uma outra IA que seja melhor para isso. Se trabalha mais com agentes, se trabalha mais com planilhas. Me conta aí nos comentários. Vamos trocar uma ideia sobre isso. Essa foi a minha opinião. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa um like. Isso é muito importante para mim. Se inscreve no canal, caso você ainda não seja inscrito. Me siga aqui nas outras redes sociais. E vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo no bumbum.